Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para João, capítulo 8, versículo 12. Conforme o pastor Natanael falou, o tema das nossas conferências é Jesus é a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Quero agradecer a Natanael, Thalita, pastor Walter, a igreja que confiou em mim para trazer as mensagens da palavra do nosso Deus durante essas conferências. E quero agradecer de fato, de coração, pelo tema, Natanael, que você me deu. Um tema muito proveitoso, me fez estudar bastante sobre o assunto e foi de grande valia para o meu enriquecimento espiritual, para que eu pudesse crescer mais e mais nos caminhos do Senhor. E quero agradecer também por cada um que está aqui hoje à noite, que atendeu o convite, né? Fiquei sabendo que o pastor Natanael saiu cedo aí com os irmãos da igreja, convidando pessoas para estarem hoje aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco nessa noite. Desde já queremos convidar você para estar amanhã de manhã e à noite também para a continuação das nossas conferências. Então, vamos fazer a leitura de João capítulo 8, versículo 12, que diz assim a palavra do nosso Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. De novo, lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra à nossa disposição e de poder estudar a tua palavra e absorver dela os teus ricos conselhos, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E peço nesse momento que o Senhor me abençoe, me ilumine, que o teu Santo Espírito possa me revestir do teu poder, da tua autoridade para falar aquilo que estudei e aquilo que o Senhor deseja que cada coração ouça para ser edificado, para ser confrontado, para ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos e pedimos por tudo isso. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós encontramos aí esse trecho onde Jesus Cristo se classifica como sendo a luz do mundo. A luz do mundo. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que hoje à noite eu vou me deter só na primeira parte desse versículo, onde ele diz que ele é a luz do mundo. Hoje eu só quero me deter nesta parte do versículo. Eu sou a luz do mundo. Amanhã à noite eu vou estar falando sobre a segunda parte do versículo, quando ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós observamos, meus amados irmãos, antes de mais nada, que Jesus Cristo, ao dizer essas palavras, ele não disse simplesmente por falar. Quando Jesus Cristo exclamou dizendo: eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo, ele tinha um propósito. Jesus Cristo, ele tinha um objetivo. Jesus Cristo sabia que os seus ouvintes iriam entender o que ele estava querendo falar quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo estava querendo mostrar a sua identidade. Jesus Cristo estava querendo mostrar quem era a sua pessoa, de onde ele vinha e quais eram, então, as razões por que aquelas pessoas deveriam estar entendendo, deveriam estar dando atenção à sua pessoa. Nós observamos, meus amados irmãos, que existem aqui
duas palavras-chave que nós encontramos dentro do livro de João. Uma palavra-chave é a palavra luz. A outra palavra-chave é a palavra trevas. E uma outra palavra-chave é a palavra vida. Três palavras-chave ele utiliza aqui nesse trecho para nos dar, então, a razão, a importância deste texto que nós estamos observando. Pensando na palavra luz, que é a que nós vamos nos deter, amados irmãos, essa palavra luz, ela tem pelo menos dois significados na Bíblia. Um, intelectualmente falando, fala nada mais, nada menos do que luz como sendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é falso, aquilo que é oposição, oposto àquilo que é falso. Então nós observamos, meus amados irmãos, que num certo sentido, luz, quando Jesus Cristo falou, ele estava falando de algo que é verdadeiro, de algo que é verdade, de algo que não é mentira, de algo que é de fato bíblico. Observe comigo no capítulo 1 de João, volte aí para o capítulo 1. Você vai encontrar aí Jesus Cristo, João descrevendo acerca de Jesus Cristo no capítulo 1. E ele fala de Jesus Cristo como sendo o verbo. Note o que ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz de quem? Dos homens. Então nós observamos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo ele está se autodenominando como luz, e como luz ele quer dizer que ele é a verdade. Ele diz que ele é o verbo de Deus. Ele diz, meus amados irmãos, que nada mais, nada menos, que ele é a própria pessoa de Deus encarnada. Ele é aquele que Deus havia predito através dos profetas que haveria de vir. E note, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, observe também que ele vai dizer, meus amados irmãos, no versículo 9, olha o que ele diz, João falando acerca de Jesus Cristo, nós observamos dizendo assim, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então, luz, meus amados irmãos, simboliza na Bíblia, especificamente no livro de João, nos escritos de João, uma verdade bíblica. Nós podemos observar também, moralmente, luz representa a santidade, a pureza ou a manifestação da verdade, em oposição às trevas, que representa o pecado e representa a prática do mal. Então nós observamos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, quando ele diz eu sou a luz do mundo, meus amados irmãos, nós observamos que Jesus Cristo está interessado em mostrar a sua identidade. E é isso que eu quero falar nesta noite. Jesus está querendo falar sobre a sua identidade. Quem é a sua pessoa? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Agora, uma outra coisa interessante que também nós devemos perceber no texto que Jesus Cristo retrata aqui, nós observamos que o versículo 12 começa quando ele diz assim, de novo, observe aí, de novo, lhe falava Jesus dizendo. Quando João descreve que Jesus está falando novamente, isso significa que Jesus Cristo já tinha falado anteriormente, obviamente. Mas, pastor, isso é óbvio. O senhor está gastando tempo para falar isso? Não, estou gastando tempo para falar isso, mas vou explicar porque é importante observar cada aspecto do texto. Quando ele diz de novo, lhes falava Jesus dizendo, isso significa que Jesus Cristo já tinha começado o discurso. E o discurso que Jesus Cristo começou, meus amados irmãos, começa no capítulo 7, quando Jesus Cristo sente o desejo de ir para uma festa.
uma das principais festas da época que os judeus praticavam. Observe comigo, meus amados irmãos, no capítulo 7, versículo 1, diz: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E nota, ele diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então eu quero, meus amados irmãos, em primeiro lugar, destacar aqui a importância deste discurso sendo feito durante o período da festa dos tabernáculos. Essa festa, a festa dos tabernáculos, meus amados irmãos, ela estava associada ao período de colheita, na época em que o povo judeu, na época que Jesus Cristo vivia. O povo então festejava a Deus por causa da colheita que eles estavam recebendo da parte de Deus como prosperidade. Essa festa apontava para frente, meus amados irmãos, um pouco de como seria a época em que o Messias estaria presente aqui nesta terra. E é interessante, meus amados irmãos, que essa festa era uma festa de motivo de muita alegria. Por quê? Porque eles estavam festejando a Deus por estas colheitas, e não somente isso, mas porque apontavam para um dia onde o Messias estaria presente, onde toda a terra seria restaurada e eles poderiam desfrutar de uma paz, de uma vida perfeita aqui na terra, com a terra, o paraíso que fora perdido, tendo sido restaurado. Essa festa, meus amados irmãos, que Jesus Cristo então, ele estava prestes a participar, era não só a festa onde eles festejavam a colheita de uvas e de azeitonas, mas essa festa ela tinha uma duração de 7 dias. E justamente do período do dia 15 ao dia 21 de setembro para outubro. É interessante observar também, meus amados irmãos, que ela é chamada Festa dos Tabernáculos. Por quê? Porque os judeus, eles relembravam o período em que eles viveram em tendas no deserto durante quase 40 anos. Então, no período dessa festa, os judeus de todo canto iam até Jerusalém para festejar a Deus, e eles faziam as suas cabanas com matos, não é? E então eles ficavam lá durante 7 dias, desfrutando da provisão de Deus. Lembra? A festa era para agradecer a Deus pela colheita. Pela colheita de quê? Pela colheita das uvas, das azeitonas. Então eles estavam felizes, estavam bastante alegres por estarem ali festejando ao nosso Deus. Então nós observamos, meus amados irmãos, que então existe um outro fato interessante. Nós encontramos aqui a família de Jesus Cristo. Nós encontramos aqui a família de Jesus Cristo dizendo o seguinte, versículo 3, dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procura ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Imagine aí, irmãos, Jesus Cristo, a luz do mundo, nem os seus irmãos acreditavam nele. Nós observamos que Jesus Cristo então disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Ou seja, eles estão nas trevas. E Jesus Cristo então diz: subi vós outrora a festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Passados os dias, meus amados irmãos, versículo 10, depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas oculto. Agora, observe, meus amados irmãos, o que diz o versículo 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Onde estará ele? Note, as pessoas estavam indagando acerca de Jesus Cristo. Onde está aquele? Quem? Jesus, a luz do mundo. Observe que havia então uma grande
discordância entre as pessoas. Versículo 12, havia grande murmuração a respeito dele entre a multidão. Uns diziam, ele é bom, e outros não, outros enganam o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. E é interessante que Jesus Cristo então aparece nessa festa. E aí é onde eu quero chegar. Ele passa então no versículo 14, 15 e em diante, ele corria já em meio à festa. Jesus subiu ao templo e ensinava. Por isso que João disse, de novo lhes falava, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus começa o seu discurso aqui. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? E respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então nós observamos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo então passa a falar, passa a ensinar ao povo. E dentro desse contexto, nós observamos Jesus Cristo fazendo uso de 3 figuras. A primeira figura ele já retratou no capítulo 6, quando ele, em outro discurso, ele se apresenta como sendo o maná, o pão que desce do céu. Vocês lembram disso? Se você não lembra disso, nós encontramos Jesus Cristo falando de 3 figuras importantes que os judeus conheciam no deserto. Primeira figura, o maná. A segunda figura, a água que brotara da rocha. Por isso ele diz, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Amém. Em terceiro lugar, ele usa a terceira figura, a terceira metáfora que ele usa é a luz. Porque no deserto estava presente 3 coisas. Estava presente o maná que alimentava eles, estava presente a água que fazia com que eles não ficassem desidratados, que eles pudessem ter condição de viver. E vocês sabem que alimento e água são duas coisas importantíssimas para a sobrevivência humana. E nós encontramos uma terceira metáfora, que ele se compara. Nós encontramos Jesus então dizendo, eu sou a luz. Lembra que de dia tinha o quê? Uma nuvem. De noite tinha uma coluna de fogo. Luz, que servia para guiar, que servia para proteger o povo do frio, dos animais selvagens. E ele se apresenta aí como sendo a luz do mundo. Então, meus amados irmãos, tudo isso, esse passeio pelo livro de João, é para mostrar para vocês que nenhum texto está solto, ele está interligado. E nós precisamos, para fazer uma boa interpretação, para fazermos uma boa aplicação do texto, nós precisamos estar inteirados tintim por tintim. Então nós observamos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Está vendo aí? Porque ele já tinha dito, eu sou o pão da vida, eu sou a água, quem tem sede venha, beba de mim e fluirão rios de água viva. E agora ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, o que que Jesus Cristo estava? Por que que Jesus Cristo disse isso? Qual era a intenção de Jesus Cristo? Eu já falei, Jesus Cristo tinha a intenção de se identificar, de mostrar a sua identidade. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo está afirmando nada mais, nada menos do que ser o próprio Deus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Durante a festa dos tabernáculos, meus amados irmãos, nós observamos claramente que no último dia, logo depois de Jesus Cristo então ter dito, quem tem sede vem a mim e beba e etc. Nós observamos que aquela festa, eles tinham um ritual muito interessante. O templo tinha alguns candelabros, e nesses candelabros eles eram acesos. Eles tinham um ritual
onde durante a festa do tabernáculo era retirado água do tanque de Siloé. Por isso que ele disse, eu sou o quê? A água da vida. Então eles tiravam aquela água que representava algo que brotara da rocha, como providência de Deus. E eles também acendiam aqueles candelabros, não é? Para representar a coluna de fogo que guiava o povo no deserto, e assim sucessivamente. Nós observamos que quando Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, nós podemos pensar em algumas coisas. A primeira coisa que Jesus Cristo, ao afirmar que é Deus, que vem à nossa mente, acerca de Jesus como sendo a luz do mundo, ao mostrar que Ele é Deus, é que os judeus, meus amados irmãos, eles haviam em Deus, eles comparavam Deus com o sol nascente. Pois para os judeus, o sol era um símbolo do Deus Jeová. Lá no Salmo 84, versículo 11, ele diz assim, meus amados irmãos, eu tenho esse texto decorado, mas eu gostaria que vocês abrissem para lá. No Salmo 84, versículo 11, ele diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Então nós observamos, meus amados irmãos, por que Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Se você observar no capítulo 8, versículo 2, diz que de madrugada voltou Jesus para o templo. Era madrugada. E logo na madrugada, Jesus Cristo teve um encontro com aquela mulher. A mulher que foi pega em adultério. Foi surpreendida em adultério. E logo depois daquele ocorrido, aí João destaca que de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então provavelmente Jesus Cristo estava aproveitando o sol que estava nascendo, e ele então faz essa comparação, ele faz então essa ilustração entre ele e o sol, para representar, para autenticar que ele era quem? Deus, o sol. O Senhor é sol e escudo, como diz o Salmo 84. Se você abrir sua Bíblia para Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele vai também retratar Jesus Cristo, o próprio Deus, como sol, e retrata Jesus Cristo como sol da justiça. Ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá quem? O sol da justiça, trazendo o que, gente? Salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele é o próprio Deus. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para Mateus capítulo 1, versículo 23, nós temos um texto que autentica, dos vários textos da Bíblia, que autentica a pessoa de Jesus Cristo como sendo Deus. Nós observamos Mateus capítulo 1, versículo 23, um texto onde diz que ele seria chamado de quê? De Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Em outras palavras, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo disse, de novo lhes falava, eu sou a luz do mundo, a primeira coisa que Jesus Cristo queria que aquelas pessoas tivessem em mente é que ele é o próprio Deus. Mas em segundo lugar, nós observamos que Jesus Cristo queria que aquelas pessoas entendessem que Jesus era o guia que podia guiar o povo em meio às trevas. Note que ele diz, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus afirma ser a luz que pode guiar o povo que anda nas trevas.
Jesus afirma ser a luz que pode guiar o povo nas trevas. Amados irmãos, é interessante observar, porque aqueles homens, eles estavam questionando acerca de quem era Jesus. Os judeus, os religiosos da época estavam questionando, perguntando: quem és tu? E é interessante, meus amados irmãos, que havia dúvida na mente daquelas pessoas. Interessante que no capítulo 7, se você voltar, no capítulo 7, nós observamos o povo duvidando, não sabiam, achavam que ele era, algumas pessoas, no versículo 40 diz: então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta? Quem é o profeta que ele está se referindo? O profeta, meus amados irmãos, que eles estavam se referindo, eles estavam confundindo algumas pessoas. O profeta era Jesus, mas eles achavam que o profeta seria alguns homens que iriam anteceder Jesus, que iriam anteceder o Messias. Seria um líder tal qual como Moisés, que Moisés havia prometido lá em Deuteronômio. E eles perguntaram: é o profeta? Outros diziam: ele é o Cristo. O que significa Cristo? A palavra Cristo significa ungido, aquele que foi escolhido, comissionado por Deus. Alguns homens da Bíblia eram ungidos, dentre estes os reis, os profetas, os sacerdotes. E Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. E ele, meus amados irmãos, eles estavam questionando: é porventura o Cristo? Virá o Cristo da Galileia? Eles estavam perguntando. Só porque eles estavam, meus amados irmãos, equivocados. Eles estavam achando que Jesus Cristo tinha vindo da Galileia, porque quando Jesus Cristo nasceu, Herodes quis matá-lo. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Deus então, por sonho, mandou que José fosse até o Egito, fugisse para o Egito, e depois da morte de Herodes, ele poderia voltar. E quando ele voltou, ele não voltou para Belém, onde ele nasceu, mas ele voltou para onde? Ele voltou para a região da Galileia, para que se cumprisse as escrituras. Será chamado o quê? O Nazareno. Por isso que ele era chamado o Nazareno. Mas na verdade ele era de Belém, de Judá. Ele era o Messias, e eles estavam tão, como posso dizer, na sua vontade de se desfazer de Jesus Cristo, que nem sequer avaliaram corretamente as Escrituras. Por isso que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 5, versículo 19: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E ele vai dizer também: errais, porque não conheceis as Escrituras. Onde eles disseram: porventura virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Mas se você abrir a sua Bíblia, lá para o capítulo 1 de Mateus, no capítulo 2 de Mateus vai dizer que ele nasceu aonde? Em Belém da Judéia. Tanto é que Herodes mandou se informar. Herodes, um pagão, mandou se informar acerca de Jesus. E note o que diz no capítulo 2 de Mateus: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Note no versículo 3: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Judéia. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles não sabiam de onde era Jesus. Será? Sabiam. Eles conheciam quem era Jesus. O próprio rei mandou se informar, porque que eles, autoridades, homens estudiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes não sabiam. Eles estavam equivocados, meus amados irmãos. E no finalzinho do capítulo 7,
Eles estavam querendo matar Jesus, ficaram com raiva, porque os soldados que eles mandaram perguntar acerca de Jesus voltaram trazendo então as informações que eles não queriam ouvir. E Nicodemos então entra no caso e diz, Nicodemos, um deles, versículo 50, que antes fora ter com Jesus, perguntou: acaso nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Meus amados irmãos, eles estavam equivocados na sua sede de contradizer, de se desfazer da pessoa de Jesus. Jonas era da Galileia. Ele foi o único profeta que se levantou da Galileia. Mas Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu na Judeia. E eles estavam até questionando Nicodemos acerca disso. Então é interessante, meus amados irmãos, que não é sem razão porque Jesus Cristo estava afirmando para aquela multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eles estavam cegos e não estavam querendo ver. As evidências comprovavam quem era Jesus. As provas estavam na cara. Jesus Cristo afirma, quando diz eu sou a luz do mundo, um segundo propósito que a luz serve para nós é o que? É iluminar, é guiar. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que quando nós observamos as Escrituras, nós não vamos tropeçar. E quando Jesus Cristo diz eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo está dizendo que Ele é aquele que pode guiar o povo que anda nas trevas. Olhe comigo, tudo isso está embasado, está totalmente interligado com as profecias do Antigo Testamento. Nós temos salmos messiânicos, nós temos Isaías falando acerca do Messias, Jeremias, nós temos Malaquias, nós temos Zacarias falando, e nós observamos claramente que Jesus Cristo, quando disse eu sou a luz do mundo, Ele estava querendo dizer que não somente era Deus, mas em segundo lugar é aquele que poderia guiar o povo que anda nas trevas. Observe comigo no Salmo de número 48, versículo 14. Salmo de número 48, versículo 14. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Observe comigo, meus amados irmãos. Volte agora, passe agora, vá até para Isaías. Isaías. Abra sua Bíblia lá para Isaías. Nós temos um texto lá em Mateus capítulo 2, versículo 6, que retrata a profecia de Isaías, no versículo 6. Desculpe, não é Isaías, mas é Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Você vai voltar um pouquinho aí, Malaquias, Zacarias. Depois você vai ter aí Sofonias, Naum, Ageu. Você vai até Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nós encontramos então Miqueias dizendo: e tu, Belém, Eufrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens
são desde os tempos antigos, desde os dias da terra, desde os dias da eternidade. Falando acerca da procedência de Jesus, daquele que é eterno, daquele que viria para trazer luz para este mundo em trevas. Mas é interessante que lá em Mateus capítulo 2, versículo 6, ele cita esse trecho. Ele diz: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo alguma a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O meu povo Israel. Então nós observamos, meus amados irmãos, que durante a festa dos tabernáculos, como eu já falei, aqueles candelabros eles eram acesos, né? E nós observamos que o povo lembrava de Deus como sendo o seu guia, lembrava de Deus como sendo aquele que protegia, que direcionava o seu povo através da coluna de fogo. E nós observamos, meus amados irmãos, que com isso, Jesus Cristo está nada mais, nada menos dizendo que Ele é aquele que é capaz de guiar, de apontar o caminho para aqueles que andam nas trevas. Observe comigo, volte agora para João capítulo 12, versículo 35. João capítulo 12, versículo 35. Eu falei que esses termos, luz, vida, trevas, são termos que se repetem no decorrer do livro de João. No capítulo 12, no versículo 35, Jesus Cristo diz assim: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Quando Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, meus amados irmãos, Jesus queria dizer que Ele era aquele capaz de resolver o problema daquele que está perdido. Você que está aqui hoje à noite, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia mostra o seu estado. A Bíblia representa as trevas como sendo o estado do homem ao se encontrar diante de Deus em pecado, em trevas. Trevas, como eu falei, representa o quê? Representa a prática do pecado. Representa uma vida que não é santa, uma vida impura. E a vida que você tem levado longe de Jesus Cristo, como diz João 12, 35, como Jesus Cristo disse, não é? Aquele que me segue, não anda nas trevas. E aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Significa que você está o quê? Perdido. Você precisa se encontrar. Você precisa encontrar Jesus. Porque Jesus vai guiar você até o caminho da eternidade. Jesus vai então lhe dar o endereço, vai lhe dar a garantia de chegar, não o endereço, mas vai lhe dar a garantia de chegar na eternidade. Porque como diz aqui, meus amados irmãos, Ele vai apacentar o seu povo, Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai então prover as necessidades do seu povo. Então nós observamos, meus amados, que quando Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, nós observamos que Jesus Cristo estava querendo dizer que Ele era o único capaz de remover as trevas que há na sua vida. O único responsável de tirar as escamas que o pecado tem posto nos teus olhos, tem cegado. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. E quando ouvem a mensagem do Evangelho, o que acontece? São salvos.
são então são restaurados. Meus amados irmãos, Jesus Cristo disse lá em João capítulo 3, versículo 19. João capítulo 3, versículo 19, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Talvez você hoje está aqui e ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, porque você tem amado mais o que? As trevas do que Jesus. Por quê? Porque as obras que você tem praticado são más. A vida de pecado para a carne é boa, mas traz consequências eternas para a sua alma. E você precisa abrir mão destas trevas que você tem vivido para se encontrar com a luz, que é Jesus. Porque o seu destino já está decretado se você permanecer rejeitando a Jesus Cristo, que é a luz. E ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas se você não rejeita as trevas, a vida que você tem vivido, e se encontra com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, para que Ele então possa lhe salvar, o seu destino já está decretado. Olha o que ele diz no versículo 18, ele diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Seu destino já está decretado. No versículo 36 ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu sou a luz do mundo. Jesus quer te guiar. Jesus quer tirar você das trevas que você tem vivido. Jesus quer tirar as escamas que estão sobre os teus olhos, que Satanás tem posto para te enganar, e quer te dar a salvação. Terceiro lugar, quando Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, nós temos Jesus Cristo querendo dizer que Ele é nada mais, nada menos do que o Messias, a única esperança para este mundo em trevas. Jesus apresenta-se como Deus. Ele é o sol da justiça. Jesus apresenta-se como luz, sendo guia, aquele que é capaz de retirar aqueles que andam nas trevas e levá-lo para um lugar seguro. E Jesus, em terceiro lugar, ele apresenta-se como Messias, a única esperança para este mundo em trevas. Quando Jesus disse que é a luz do mundo, esta afirmação ressalta nada mais, nada menos do que o seu papel como Messias, como aquele que fora enviado por Deus. Observe comigo, nos textos que eu gostaria que você abrisse comigo, no Salmo de número 27, Salmo de número 27, versículo 1, Jesus Cristo, meus amados irmãos, aparece da seguinte maneira. Salmo de número 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jesus aparece como sendo o Senhor, como sendo a luz, aquele que dá a salvação, aquele que faz com que o salmista lance fora todo o seu medo. Observe comigo, agora vá para Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Observe Jesus Cristo aparecendo nos escritos de Isaías.
como o Messias. No versículo 6 ele diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo. E luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos. Para tirares da prisão o cativo. E do cárcere os que jazem em trevas. Jesus é o Messias. Jesus é a esperança para a salvação do povo judeu. Jesus é a esperança para a salvação do povo gentil, que somos nós. Agora passe Isaías, vá para Isaías 49. Isaías 49. Nós temos um outro texto lá. Isaías 49. Olha o que ele diz no versículo 5. Agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. Isso Isaías falando sobre Jesus. Para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, o qual é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Jesus Cristo é o escolhido, é o enviado de Deus para salvar das trevas o povo judeu e o povo gentil. Meus amados irmãos, nós teríamos muitos mais versículos para mostrar que estão interligados, que falam sobre Jesus Cristo como a luz do mundo, como sendo o Messias, como sendo a esperança para este mundo em trevas. Eu quero concluir dizendo as seguintes palavras. Meu querido, minha querida, se você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa receber Jesus Cristo esta noite. Porque durante toda a sua vida sem Cristo, você tem andado nas trevas. E você precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque, como eu falei, Jesus é a luz do mundo. É a verdade que ilumina tua mente, teu coração. Ele é Deus. Ele quer te guiar, tirar das trevas. Ele é a única esperança para a sua vida. Por quê? Porque o teu destino está decretado. Sem Cristo, você passará a eternidade nas trevas exteriores, que a Bíblia fala de inferno e lago de fogo. Mas com Cristo, você pode ter a certeza de salvação e de vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar nesse instante. Maravilhoso e eterno Deus, nós agradecemos neste momento pela Tua palavra que foi lida e explicada nesta noite. Que os corações nessa noite que ouviram a Tua palavra possam, ó Deus, terem entendido a real condição em que se encontram e o propósito pelo qual Jesus Cristo veio para ser a nossa luz, demonstrando ser Deus, demonstrando ser o único capaz de resolver o problema da eternidade que jaz em trevas. Pedimos que neste momento Teu Santo Espírito possa descobrir os eleitos Teu, possa então manifestar a fé dada por Ti para serem salvos. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero perguntar nesta noite: há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e reconhece que tem vivido em trevas e que Jesus Cristo veio a este mundo
para se tornar o seu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. E a única coisa que Ele exige de você é que você entregue a sua vida a Ele nesta noite. Que você deposite a confiança da sua vida a Jesus Cristo. E Ele quer livrar a sua alma das trevas. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão ao lado de Jesus? Faça um sinal com a sua mão, onde você estiver. Eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Com uma mão levantada eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que liga e explicada. Pedimos que a Tua palavra encontre um lugar especial em nossos corações. E que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Pelo Teu plano maravilhoso, demonstrado nas Escrituras para nos salvar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos e pedimos por tudo isso. Amém.